Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana e na nossa aula de hoje nós iremos começar pela correção da ficha de atividades que eu passei na semana anterior, que são as fichinhas das páginas 75 e 76. Então acompanhe agora essa correção, vamos lá? Olha só, turma, essa primeira questão, ele pede para a gente observar as imagens e explicar qual das estrelas possui temperatura mais baixa. Em seguida, justifica a sua resposta. Então, vamos lá conferir. Qual é a estrela que possui a temperatura mais baixa, gente? A estrela A, não é? Por quê? Veja bem, a estrela A está numa cor mais avermelhada e a estrela B numa cor mais azulada. Então, a gente conclui que a estrela A possui temperatura mais baixa que a estrela B. Pois a cor avermelhada indica que a estrela possui cerca de 3.000 graus Celsius. Estão lembrados que a gente estudou isso na aula anterior? Enquanto a cor branco-azulada, ela indica que a estrela pode passar até mais de 50.000 graus Celsius. Então, as cores, elas influenciam na temperatura de cada estrela. Já na segunda questão, gente, ele pede para a gente fazer a leitura desse texto e depois responder o que se pede. Olha só. Perto de Órion, há uma outra constelação que você também pode observar, Cão Maior. Consegue imaginar por que ela tem esse nome? Para os gregos e romanos, o Cão Maior era o guardião de Órion, um cão de guarda. Por sua vez, Órion caça o tesouro e o leão, outros conjuntos de estrelas que ficam bem próximos dele no céu. Os nomes das constelações estão associados a mitos, lendas e costumes das sociedades, explica o astrônomo Paulo César Pereira, da Fundação Planetária do Rio de Janeiro. Tanto que diversas culturas criaram sistemas próprios de constelações, como os chineses e os índios brasileiros. Então, aí, com base nesse pequeno texto, nós temos a letra A, onde ele pede para vocês citarem o nome das culturas que imaginavam histórias para as figuras observadas, formadas, na verdade, pelas estrelas, segundo o texto. E depois explicar a importância que essas figuras tinham para as culturas antigas. Então, primeiro, que é importante vocês saberem, gente, veja bem. Primeiro que a cultura dos gregos, dos romanos, dos chineses e dos indígenas brasileiros também, para essas culturas, essas figuras eram importantes por quê? Porque elas indicavam o momento do ano para plantar, para colher os alimentos, bem como também a época para praticar os rituais religiosos e também outros costumes. A letra B, ele pede para que vocês escrevam qual é a história greco-romana que envolve Órion, Cão Maior, Touro e Leão. E aí, gente? Estão lembrados? Órion, ele é um caçador de touros, não é? E leões protegidos por um cão de guarda, então é o Cão Maior. Essa história também a gente viu lá no comecinho do livro. Já na terceira questão, ele pede para a gente analisar as imagens A e B e assinalar a opção correta a respeito da constelação do Cão Maior. Em seguida, justifique sua resposta. Então, aí, a ilustração da letra A, ela é um exemplo de asterismo ou de constelação, gente? Então, lembrar a diferença entre asterismo e constelação? Então, aí a gente pode observar que nessa primeira ilustração nós temos um exemplo de asterismo, né? Que são os desenhos imaginários que nós conseguimos ver a partir da posição das estrelas no céu. E na segunda imagem eu tenho um exemplo de constelação. E aí, na hora de vocês justificarem, vocês lembram que os asterismos são figuras no céu, né? E a constelação é uma área que contém os corpos celestes, não é? Então, há uma diferença entre eles. E aí, a gente finaliza a correção dessa ficha de atividades. Então, turma, agora que nós já fizemos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos dar continuidade nesse primeiro capítulo que nós iniciamos semana passada, tá certo? A partir da página 122 até a página 125. Inicialmente, nós vamos aí na página 122 falando um pouquinho sobre as constelações e as estações do ano. Então, ele vem trazendo aí pra gente que a posição das constelações, ela varia de acordo com o ano. E isso faz com que a gente possa observar a chegada das estações. Era o que os povos antigos faziam. Vamos observar como é que acontecia e quais são as principais constelações? Então, turma, no hemisfério sul, a constelação do Escorpião marca o céu no início do inverno. E a constelação de Órion no início do verão. Já na primavera é a constelação de Pégaso, que pode ser vista no céu durante o outono, a constelação de Leão. Então, vocês observam aqui as 4 constelações e as diferenças entre cada uma delas. A Escorpião, a de Órion, aqui no lado esquerdo,
Eu tenho também a de Pégaso e a constelação de Leão. Então, turma, um pouco mais adiante, ele vem falar um pouco para a gente sobre os mapas e as cartas celestes. Então, antigamente, era muito importante para os navegadores essas cartas celestes, pois elas indicavam, por exemplo, as melhores rotas marítimas que eles poderiam realizar. Aí, no finalzinho da página 122, ele indica que, como naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje, o uso de GPS, os navegadores utilizavam na posição das constelações das estrelas para se guiar, tá? Vamos observar aí como era representado esse planisfério celeste. Gente, o planisfério celeste, ela é aquela representação da esfera celeste em apenas um plano, deixando à mostra somente uma parte do céu, aquilo que é visível em um determinado dia ou em um determinado local. Então, nós observamos aqui a do norte e a do sul. Gente, em seguida, nós temos aí esse experimento, mas nós não faremos, tá? A gente vai deixá-lo para o final da nossa unidade e vamos substituí-lo por uma atividade da ficha. Logo em seguida, nós temos uma atividade da página 124. Então, eu convido vocês agora a pausar essa videoaula e tentarem fazer sozinhos essas 4 questões. Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção, combinado? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos agora acompanhar essa correção? Então, preste atenção. Essa primeira questão, ele diz o seguinte: você estudou que as estrelas parecem pontos brilhantes no céu. O que permite as estrelas produzir luz e calor? E aí, o que é que permite, o que é que tem as estrelas para que faça com que ela possa reproduzir luz e calor? E aí, é a composição delas, não é, gente? Então, a composição das estrelas é que permite que ela produza luz e calor. Ela é produzida por gases que estão em constante transformação. Já na segunda questão, ele diz o seguinte: o Sol parece ser a maior estrela do céu quando o observamos da Terra, mas não é a maior estrela do universo, porque outras estrelas, mesmo sendo maiores que o Sol, parecem menores do que ele quando observadas daqui da Terra. Então, por qual motivo que nós observamos algumas estrelas daqui da Terra e que elas parecem ser menor do que o Sol? Por que isso acontece? Devido à distância, não é? Então, devido ao fato também do Sol estar mais próximo da Terra do que essas estrelas que parecem ser menores do que ele, tá? Então, isso tem a ver com a relação entre a distância entre a Terra. Já a terceira questão, ele diz: o que são constelações e asterismos? Aí a gente já estudou bastante. Então, cite 3 nomes de constelações oficiais. Vocês podem observar aí as constelações oficiais lá na página. Vocês podem até retornar para a página 120, onde ele mostra que a União Astronômica Internacional tem 8 constelações oficiais. Então, ele está pedindo 3 exemplos. Vocês podem pegar até os do livro mesmo, tá? Ou pode pesquisar algumas delas. Então, aí, nessa terceira questão, a gente pode responder que as constelações são áreas delimitadas do céu que contêm corpos celestes. Já o asterismo são figuras imaginárias formadas por estrelas que geralmente dão nome às constelações. Aí vocês podem colocar a constelação de Órion, a de Escorpião, a Cruzeiro do Sul, a de Centauro, a de Leão, entre tantas outras. E, por último, na quarta questão, ele pede para a gente explicar o que são mapas ou cartas celestes e escreva por que foram importantes para os povos antigos. Então, esse é o assunto já que a gente estudou hoje, não é? Então, a gente pode observar aí que os mapas, também conhecidos como cartas celestes, eles são mapas com representação da localização das estrelas, das constelações e dos asterismos. Eles foram fundamentais para os primeiros navegadores, que a utilizavam como rota, não é? Como instrumento de localização, já que não existia tanta tecnologia assim, como, por exemplo, o GPS. Então, por que isso era tão importante para eles? Porque pela posição das constelações, eles sabiam a direção correta para seguir. Então, dava a eles a direção. E aí a gente finaliza a correção dessa atividade da página 124. Um pouco mais adiante, nós vamos ver sobre os instrumentos ópticos, mas antes disso, eu gostaria que vocês conferissem agora essa RA disponível na página 125, para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto.
Gente, essa RA se trata da construção de um telescópio. Então, vamos montar um telescópio? Compreenda seu funcionamento e depois ajuste o foco para observar as estrelas. Então, vamos lá. E aí, depois de montado, ele vai mostrar as partezinhas que compõem esse instrumento. Dos dois lados, vocês podem utilizar para ajustar o foco. Ó, vocês percebem que a imagem já fica melhor, tá vendo? Então, vocês podem utilizar esses dois botões aqui do lado para ir ajustando. Quanto mais vocês mexem aqui, vocês vão ajustando e vendo com mais nitidez as imagens. Então, turma, como nós podemos observar que antigamente, para estudar o céu, os povos antigos eles observavam as estrelas a olho nu, sem qualquer tipo de equipamento. Porém, com o passar do tempo, com as descobertas feitas por Galileu Galilei, que fez uma observação por meio de uma lente, por meio de uma luneta astronômica, e aí ele percebeu que, embora essa luneta ela já tivesse sido inventada para observar objetos à distância, Galileu foi o primeiro a utilizá-la para estudar o céu e, ao longo de sua vida, seguiu aprimorando esse instrumento até o que a gente tem hoje. Vamos observar essas imagens aí do primeiro telescópio espacial. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula de ciências termina aqui. Fica como tarefa as próximas fichinhas de atividade das páginas 77 e 78. Então, não esquece de mandar uma foto para te ajuda, certo? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.